Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o senador Marcelo Castro, que vai conversar conosco a respeito dos assuntos que foram tratados durante este encontro, durante esta reunião. Senador, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Enivaldo. Boa tarde, aos telespectadores. O senhor também entende que é bom para o Brasil ter essa eleição unificada? Ou seria melhor essa eleição plebiscitária de 2 em 2 anos? Não, eu entendo que é muito importante para o país que as eleições sejam coincidentes. Aliás, quando eu fui eleito deputado federal pela primeira vez em 99, o meu primeiro projeto que eu apresentei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi exatamente uma PEC, né, que promovia a coincidência de todas as eleições no Brasil, de presidente da República a vereador, o mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos, inclusive de senador, e a proibição de coligações, né? A proibição de reeleição para os cargos majoritários, de prefeito, governador e presidente da República. Então, eu sou amplamente favorável ao fim da reeleição, à coincidência das eleições e mandato de 5 anos para todo mundo. E qual a possibilidade de se tornar uma realidade, senador? Bom, é só o Senado aprovar. Nós aprovamos na Câmara, mas foi para o Senado e o Senado não aprovou até agora, né? Você entende que existe cenário para isso? No meu projeto, que eu fui o relator da reforma política em 2015, o que é que a gente previa? Era um mandato estendido de 6 anos. Então, o meu projeto, que era de 2015, previa que a eleição seguinte, de 2016, dos prefeitos e vereadores, eles fossem eleitos por 6 anos, para em 2022 coincidirem todas as eleições do Brasil. Agora, prorrogar os atuais, o senhor acha que é fora de rumo lá o entendimento do Congresso? Bom, no Congresso nem tanto, mas o que a gente sabe é que o Supremo não aceita, porque a pessoa é eleita por um mandato. Então, tem o dia de começar, tem o dia de terminar. Aquilo ali é uma delegação que ele recebeu do povo. Ou seja, não tem instância acima do povo. Entendi. E quando o povo elege A ou B por um mandato de 4 anos, pronto, aquele ali ele está com aquele mandato de 4 anos. Não tem outra instância para mandar mais do que o povo e dizer, não, vamos mandar mais 2 anos, vamos mandar mais... Estender seria quebrar um contrato com o povo? E o Supremo não aceita. Se houvesse um entendimento nacional com o Supremo, com todo mundo, a crise que o país está vivendo, os estados, os municípios, para coincidir todas as eleições, mas eu acho isso muito difícil. O mais provável é que a coincidência venha exatamente do bojo de uma eleição de prefeito por 2 anos ou por 6 anos. Eu sou favorável que sempre o mandato seja de 6 anos. Um mandato de 2 anos é muito curto, é muito complicado. Muito gasto também, né? Senador, e qual o objetivo dessa unificação? Porque muita gente defende que haja eleição de 2 em 2 anos porque ela ganha esse caráter consultivo. A população acaba avaliando o desempenho dos partidos e aí faz até um paralelo com as eleições americanas, onde você tem a eleição do presidente, não coincidente com a do Congresso, e assim os presidentes vão se sentindo avaliados de tempos em tempos. São agendas diferentes, né? Não tira o protagonismo dos municípios, não prejudica os municípios? Definitivamente isso não é bom para o país. Não é? Não. Você veja um prefeito que toma posse hoje. Ele vai nomear os secretários, os assessores, vai renegociar as dívidas que ficaram, aquela confusão toda. Quando a máquina administrativa vem engrenar, ele já vai aí com os 3, 4, 5, 6 meses para começar a funcionar. Quando chega no ano seguinte, já tem eleições. De quem? Do governador, do presidente da República, do senador, do deputado federal, do deputado estadual. E o prefeito não pode dizer, não, a eleição não é minha, vocês se viram aí, votem quem quiser. Não. O prefeito é obrigado a participar da eleição, aí fazer a campanha. Porque se os candidatos dele não tiverem maioria, ele já se descredencia para a sua reeleição. Então, ele tem que fazer um esforço hercúleo para os seus candidatos serem os mais votados para dizer, olha, eu estou forte, eu posso ir para a reeleição. Vem o terceiro ano, ele vai administrar, mas já de olho
na reeleição dele no ano seguinte. No outro ano, já está em eleição de novo. Ou seja, durante os 4 anos que o prefeito tem o seu mandato, ele passa o tempo todo preocupado com a eleição. Qual é o prejuízo que tem para a administração pública? É que termina induzindo o prefeito a não planejar o município a médio e a longo prazo. Ficar sempre preocupado com o resultado eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, aproxima no diálogo, aumenta o número de debates com a população. Cada processo eleitoral não dá essa possibilidade nas campanhas? Dá, mas eu acho que isso não compensa. Outra coisa, determinados assuntos não são só municipais, não são só estaduais, não são só nacionais. Por exemplo, o prefeito sobe num palanque e diz: eu vou melhorar a educação do meu município. Isso é verdade? Em parte. Porque, em grande parte, a educação depende do Estado, depende da União. Então, se você está num palanque com o prefeito de um partido, o candidato a deputado estadual do mesmo partido, federal do mesmo partido, governador do mesmo partido, presidente do mesmo partido, eles podem dizer: olha, vamos fazer aqui um planejamento para melhorar a segurança da cidade, a saúde da cidade, a educação da cidade. Por quê? Nós vamos ter o prefeito aqui com o mesmo projeto do governador, com o mesmo projeto do presidente da República, e nós vamos trabalhar em sintonia um com o outro, porque tanto a segurança, quanto a educação, quanto a saúde, são ações que dependem do município, dependem do Estado, dependem da União. É muito mais lógico, muito mais racional. Senador, mas enquanto isso, a eleição no próximo ano vai ter eleição municipal. E tem repercutido bastante aqui em Teresina essa iniciativa do seu partido, o MDB, de buscar uma adesão forte, como, por exemplo, a do ex-prefeito da capital, Silvio Mendes. E no MDB, ele seria candidato a prefeito da capital. O que é de concreto? Os senhores já conversaram? O próprio doutor Silvio já me disse: eu comecei aqui amanhã todinha com o Marcelo Castro, só faltou assinar a ficha. Que ele já trouxe ela até aqui abonada já. Fora da televisão, eu vou lhe contar uma história. Mas aí, eu vou lhe dizer aqui, nós não temos essa sorte, entendeu? De ter uma pessoa do nível do Silvio Mendes, fazendo parte do PMDB e sendo o nosso candidato a prefeito. Vocês sabem a amizade que eu tenho pelo Silvio, mais do que isso, a admiração e o respeito que tenho por ele. Foi um excelente prefeito em Teresina, uma pessoa muito digna, muito capaz, muito competente, que engrandeceria demais o nosso partido. Mas é evidente que o Silvio tem a sua ligação histórica com o PSDB e vamos aguardar os acontecimentos. Se eu pudesse, se tivesse na minha vontade, o Silvio viria para o PMDB e seria nosso candidato a prefeito de Teresina. Mas tem tanta coisa daqui para frente, porque principalmente depende da vontade dele. Eu não vejo ele com essa disposição, com essa vontade. É claro que é só uma vontade minha, mas... Agora, quando o senhor fala assim, nós não temos a sorte do MDB de ter alguém como o Silvio, você não acha que acaba fazendo uma crítica aos quadros do MDB? Não, de jeito nenhum. Nós temos quadros muito competentes que nós podemos lançar. Nós temos o vereador Luiz Lobão, que é um vereador de vários mandatos, um médico muito competente, muito querido em Teresina, foi presidente da Fundação Municipal de Saúde, fez um excelente trabalho. É um nome que eu vejo do PMDB muito importante. Nós temos o deputado Temístocles Filho, que é presidente da Assembleia, foi vereador de Teresina, sempre fez política em Teresina, uma pessoa de destaque e podia também ser um bom candidato. Temos o Henrique Pires, que foi presidente nacional da FUNASA, um orgulho para nós, fez um excelente trabalho, trouxe muitos recursos aqui para o Piauí, que também já colocou o seu nome à disposição. Então, nós temos quadro para isso. Agora, é evidente que nós temos que ter a modéstia, não é, de reconhecer que o nome do doutor Silvio é um nome de muito maior destaque. Por quê? Porque ele já foi prefeito de Teresina. Então, nós estamos falando de uma coisa que já aconteceu, que a população já conhece e que todo mundo tem certeza que, se ele vier a ser prefeito de novo de Teresina, ele será um prefeito tão bom quanto foi da vez passada. Bom, e ontem todo o Brasil acompanhou manifestações a favor do governo de Jair Bolsonaro. Foram 156 municípios pelo Brasil, nos 26 estados brasileiros. Aqui em Teresina mesmo houve manifestação, ali na região da Ponte Estaiada, na Avenida Raul Lopes,
onde as pessoas disseram lá que querem reforma da Previdência, aprovando o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, fazendo aquele apoio, né, aquela manifestação de apoio ao governo Jair Bolsonaro. Uma movimentação que, para muita gente, foi acima das expectativas, inclusive. Eu vou falar com o Délio Rocha, direto de Brasília, direto da capital federal, que vai trazer um pouco dessa repercussão, principalmente entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro, das manifestações pelo Brasil. Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson, para o Elivaldo Barbosa, para o senador Marcelo Castro e para todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Essas manifestações de ontem foram muito expressivas, aconteceram em mais de 150 cidades pelo país. Os manifestantes foram às ruas em defesa do governo de Jair Bolsonaro, em defesa das reformas da Previdência, da administrativa e também do pacote anticrime. Hoje pela manhã, Joelson, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-líder do governo aqui na casa, o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e ele fez um balanço e também fez um balanço dessas manifestações e também falou qual deve ser o impacto dessas manifestações nas relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Vamos ouvir o que ele disse. As manifestações, elas foram bastante significativas. Nós tivemos uma grande quantidade de cidades no Brasil com o povo se manifestando, dando apoio ao governo Bolsonaro, pedindo pelas reformas que o Brasil tanto precisa e que o governo está enviando aqui ao Congresso. Nós tivemos quase 200 cidades, as principais cidades do Brasil, as grandes capitais, São Paulo e Rio, mostraram um grande apoio, assim como em outras cidades. E qual o impacto dessas manifestações nas negociações do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional? Bom, inicialmente eu acho que é um reforço para o governo. Muitas vezes a gente ouve críticas, o governo está perdendo a popularidade, o governo não tem base, o governo não tem apoio, e aí está dado um sinal que o governo tem apoio sim, esse apoio do povo que nos elegeu. Nós todos que estamos aqui fomos eleitos, tanto o governo federal como o legislativo, fomos eleitos pelo povo e devemos trabalhar para atender o que é melhor para o Brasil, representando os anseios da nossa população. Os parlamentares são responsáveis, não é uma pressão que vai fazer um parlamentar mudar a sua posição, acho que não é por pressão, mas sim é um aviso, é uma forma de dizer, opa, nós queremos essa mudança. Então acho que vai ajudar, de alguma forma vai ajudar. Joelson, olha, a gente vai passar essas semanas observando qual o impacto dessas manifestações de ontem no Congresso Nacional. Agora, eu queria lembrar, Joelson, que quinta-feira, nessa quinta, dia 30 de maio, já teremos novas manifestações nas ruas brasileiras, desta vez aí contra o governo de Jair Bolsonaro. Os manifestantes vão às ruas principalmente para criticar aquele anúncio do governo de bloquear parte do orçamento da educação. Joelson. Obrigado, Délio Rocha, direto de Brasília, trazendo as informações para nós sobre os impactos dessa manifestação. Senador Marcelo Castro, como é que o senhor interpretou esses atos de ontem pelo Brasil? Bom, eu já previa que fosse acontecer assim, né? O Bolsonaro, ele tem um eleitorado, uns seguidores, né, que são muito apaixonados pelas teses, né, pelo que ele prega, como a turma da extrema-direita, né, esse pessoal que está muito revoltado contra a classe política, e ele foi beneficiado na campanha por aquela facada, né, que humanizou, e pelo sentimento antipetista que existia no Brasil, sobretudo no centro-oeste, sudeste e sul do país. E eu esperava que essas manifestações acontecessem nesse nível. Para mim não foi nenhuma surpresa, e quem pensava diferente deve refazer as suas opiniões. O Bolsonaro tem uma base fiel, estável, né, de pessoas que acreditam nele, que comungam das ideias dele. Agora, nós temos que entender que isso é uma parte minoritária dentro do conjunto total da sociedade, mas é uma base firme e fiel a ele. E essa base está com ele
para, digamos assim, para o que der e vier. Então, eu acho que a popularidade dele, ele começou em torno de 50%, está hoje em torno de 34% de bom e ótimo. Então, caiu muito, não é, a avaliação dele. Mas qual foram os eleitores que eles perderam? No meu entender, o que não era dele. Aquele que votou nele pelo antipetismo, porque ele era o que tinha condições de ganhar a eleição, mas aquele eleitor que vai numa faixa aí de uns 15% a 20%, 22%. Esse você acredita que ele vai ter? Ele flutuante. A turma do agronegócio, a turma da bancada da bala, está entendendo? Essas pessoas que têm alguns preconceitos, LGBT, preconceito contra gay, alguma coisa contra negro, tá? Então, esse sentimento assim difuso também, essas pessoas continuam nessa área dos costumes também. Senador, o senhor acredita que, de alguma maneira, o presidente Jair Bolsonaro estimulou a população a ir contra a classe política? Isso pode prejudicar a aprovação de algumas matérias importantes na avaliação do senhor? Duas coisas. Acho que estimulou, acho que ele estimula, acho que ele joga a opinião pública contra a classe política, fez isso durante a campanha, continua fazendo, mas no meu entendimento, no meu caso especial, não atrapalha em nada. Eu vou votar a favor das reformas do Brasil, como eu disse no seu programa várias vezes lá com a Nádia Rodrigues, a reforma da Previdência ela é necessária, ela é indispensável, ela é imprescindível, não tem saída para o país se não fizer a reforma da Previdência. Agora, não votarei, foi o que eu disse para você lá na época, não votarei uma reforma da Previdência que penalize os mais pobres, os mais humildes, os mais carentes. Então, trabalhador rural, sou contra, não voto. O mundo pode se acabar, eu só voto a reforma da Previdência se o trabalhador rural... prestação continuada da mesma forma. O BPC, benefício de prestação continuada. Quem é que recebe isso? São as pessoas que são doentes, deficientes, as pessoas que são velhinhas, que passam de 65 anos, que não têm do que viver. Então, nós não vamos mexer com essas pessoas, seria desumano. Agora, dentro de um conjunto geral da reforma da Previdência, nós somos amplamente favoráveis, como somos favoráveis à reforma tributária, como somos favoráveis à reforma política, como somos favoráveis à reforma do Estado, como somos favoráveis até o sistema de governo, que eu sou parlamentarista, que, aliás, estão falando muito nisso daí. Então, independente do que o Bolsonaro fez, vai fazer ou vai deixar de fazer, eu vou votar essa reforma porque eu estou votando no Brasil, no futuro do meu país. Eu vou fazer aquilo que é melhor para o país, independente de quem seja o presidente da República. Aliás, eu votei favorável no tempo do Fernando Henrique. Não, o Fernando Henrique já chega atrasado. Mas eu votei favorável no tempo do Lula, eu votei favorável no tempo da Dilma, não votei favorável no tempo do Michel Temer, porque não foi para votação. E também porque naquela época estava incluído o trabalhador rural. Lutei muito para tirar e não consegui. Com o trabalhador rural, nem eu votaria na época do Fernando Henrique, nem voto agora. Eu estou dizendo que sou a favor da reforma da Previdência, mas é tirando o trabalhador rural. Com o trabalhador rural dentro, eu não voto. Eu queria agradecê-lo, senador Marcelo Castro, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre às ordens.